Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez e para a nossa aula de História a gente vai falar sobre os meios de transportes. Vamos lá? Com certeza vocês já ouviram falar do conteúdo de meios de transportes, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, né? Quando se classifica os meios de transportes por aquático, terrestre e aéreo, que são os aviões, os carros e os aquáticos, que são os navios, né? Isso, os submarinos. Eu creio que vocês sabem classificar esses meios de transportes, então não vou me prolongar nesta aula. Mas o que eu quero que vocês conheçam nesta aula de história é que os meios de transporte nem sempre foram tão rápidos como é hoje. Vocês lembram que quando eu falei sobre meios de comunicação, eu falei da diferença da carta e do WhatsApp, né? Isso que é uma diferença muito grande, seja na rapidez, seja na facilidade, né? Isso. A carta ela demorava bem mais dias para chegar, né? Isso, do que o WhatsApp hoje em dia, né? O que se demorava semanas, meses para chegar, hoje em poucos segundos, milésimos de segundos, você consegue enviar sua mensagem. Né? Isso então antes teria que escrever a carta, às vezes teria que ir na casa de alguém para alguém lhe ajudar a escrever. Hoje a facilidade já aumentou muito, porque mesmo se a pessoa não for alfabetizada, não conseguir escrever, né? Ela pode mandar um áudio, ela pode fazer uma ligação. Então a facilidade, pessoal, desculpa. Então a evolução das tecnologias, elas facilitaram muito as nossas vidas. E não é diferente nos meios de transporte, né? Isso, apesar do trânsito em cidades maiores ainda serem muito caótico, né? Muita gente reclama do trânsito, mas se a gente for comparar com o antes e o agora, né, evoluiu pelo menos um pouco. Né? Isso Antes, as viagens de navio, né, que eram as mais, vamos dizer assim, as mais populares, que as pessoas teriam que sair de outros países para chegar aqui no Brasil, elas demoravam quase 45 dias. Quando Dom Pedro, desculpa, quando Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal e veio para aqui para o Brasil em 1500, a viagem de Portugal para aqui no Brasil durou 45 dias, ou seja, mais de um mês. Então ele passou um mês e 2 semanas para poder chegar aqui no Brasil, não é isso? Então teria que dormir, não é isso? Teria que fazer suas necessidades dentro do navio, né? Porque era o navio e aquele monte de água. Não tinha como sair, parar o navio, estacionar o navio para poder ir no banheiro. Tudo teria que fazer dentro do navio, não é isso? Hoje em dia, uma viagem para Portugal dura menos de 10 horas, usando o meio de transporte avião, que apesar de ser bem mais caro, mas é bem mais rápido e bem mais seguro. Não é isso? A gente vê muito acidente de carro, mas são poucos os acidentes com aviões. Não é isso? E independente do meio de transporte, é perigoso tanto para um quanto para outro. Ok? Tá dando para entender aí, pessoal, essa diferença que eu estou fazendo com vocês dos meios de transporte de antes para os de hoje? Antes também existiam as carruagens, né? Isso que era um tipo vamos dizer assim, um tipo de carro que não era movido a motor e nem era movido a gasolina. Era um cavalo que puxava a carruagem. Né? Isso, então, eu posso até dizer que era um carro que não tinha motor e não tinha gasolina. Ok? Então, hoje em dia, a gente já tem o quê?
os carros que só precisam de gasolina e de um motor bom para funcionar, não é isso? Então, eu quero que vocês entendam essa diferença, pessoal, que eu estou fazendo, dos meios de transporte de antes para os meios de transporte de hoje, ok? Os primeiros meios de locomoção criados pelo homem tinham o objetivo de proporcionar rapidez, conforto, segurança e o mínimo de esforço. Avanços tecnológicos transformaram as velhas carroças em veículos modernos. E para esses veículos ocuparem de vez as ruas, foi um passe de mágica. Entre 1947 e 2007, a população da cidade de São Paulo cresceu 7 vezes. E as viagens em coletivos cresceram 6 vezes. Só que o número de viagens individuais aumentou 40 vezes e o de automóveis cresceu 54 vezes. Hoje, é preciso 127 automóveis para transportar o que um único ônibus articulado transporta. O carro deixou de ser só um meio de locomoção e passou a ser sinal de status. Quem pode mais tem prioridade sobre o uso das ruas. Os impactos do uso cada vez mais intenso do automóvel são muitos. As ruas perderam sua função social. A cidade e as pessoas sofrem com a destruição da paisagem urbana, a poluição sonora e atmosférica, a perda de tempo e o estresse. O meio ambiente também sente. Um passageiro que usa carro consome 14 vezes mais combustível do que aquele que utiliza ônibus articulado operando em corredor. Além disso, o mesmo passageiro consome 26 vezes mais energia do que aquele que vai de metrô. 90% da poluição atmosférica de São Paulo provém do setor de transporte. Por tudo isso, temos pela frente grandes desafios. É preciso recuperar o espaço urbano que é direito de todos. Buscar fontes energéticas de origem não fóssil. Desenvolver tecnologias que desperdicem menos energia, pois hoje os motores de combustão interna dos veículos desperdiçam cerca de 70% de energia. E priorizar o transporte das pessoas e não das máquinas. É hora de botar o pé no freio e pensar. Apesar dos avanços tecnológicos que permitiram transportes mais rápidos, hoje, nos grandes centros urbanos, a velocidade média do carro é muitas vezes menor do que a da carroça. Podemos chamar isso de evolução? Viver em sociedade é, acima de tudo, compatibilizar o interesse individual com o bem-estar coletivo. Ou repensamos esse modelo, ou estaremos fadados a uma drástica mudança socioambiental. E esta foi a nossa aula de hoje, pessoal, sobre os meios de transportes, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.